Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Enfim, é difícil dizer quais circuitos vieram primeiro. Mas, de fato, alguns comportamentos que a gente tem, eles são naturalmente recompensadores. E muitos deles a gente aprende ao longo da vida. Então, assim, tem coisas que eu aprendi ao longo da minha vida que podem ser recompensadores por conta da minha experiência. Isso aí é a base, é um dos fundamentos do aprendizado e é um dos fundamentos que explicam por que você se sente mais motivado para fazer algumas coisas ou não. Ao longo da sua vida você aprendeu que fazer tal coisa vai te dar tal resultado e aquele resultado é importante para você por algum motivo. Então, por exemplo, né, por que a gente está fazendo esse podcast? Já parou para pensar, por que eu quero fazer um podcast? Porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ficar famoso, porque eu quero levar conhecimento para a galera? Tem algum motivo, existe alguma razão pelo qual nós estamos aqui fazendo esse podcast. E isso tem relação com o que a gente viveu, assim. A sua motivação, Arthur, de qualquer pessoa, para executar uma tarefa depende da sua experiência prévia. Mas, não, tipo assim, eu faço isso porque eu sempre ouvi rádio, desde pequeno. Então, eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com comunicação e rádio. Mas tudo é aprendido ou existe alguma margem para interpretar que exista uma vocação natural, um dom? Porque se ninguém nunca tivesse me mostrado rádio, provavelmente eu não estaria fazendo isso aqui. Mas aquela vontade de fazer rádio, ela estaria ali? Ou ela só tá porque eu aprendi que rádio é legal? Pois é a maior parte do que a gente faz, inclusive o que a gente quer fazer, das nossas motivações, foi aprendida. E assim, é fácil você concluir isso, você parar a pensar o que um bebezinho sabe fazer. Bebê nasceu, recém-nascido. O que ele sabe fazer? Que vontade que ele tem? O que ele consegue fazer? Comparado com agora? Quase nada. Então, as pessoas têm essa discussão de dons, de nananã. A maior parte do que a gente sabe, do que o seu cérebro sabe fazer, do que ele quer fazer, é baseado em experiência que você viveu desde novinho. Depende da sua infância. Talvez, por exemplo, como você falou, você teve uma infância muito relacionada à rádio. Isso moldou seu cérebro, ensinou o seu cérebro o potencial valor da comunicação auditiva por meio de equipamentos eletrônicos. No caso, era o rádio. Você aprendeu isso com a sua experiência. Eu não tive a mesma experiência, não aprendi isso. Talvez se eu tivesse tido a mesma experiência, eu ia ter feito a mesma associação. Comunicação auditiva é legal, é útil, é importante. Então, por causa da sua experiência, você agregou valor a esse tipo de comportamento aqui, a comunicação auditiva, não sei qual que é o termo técnico, né? Comunicação radiofônica. Radiofônica, é isso mesmo? Existe radiofônica. Comunicação. Então, você aprendeu, né? Isso faz parte da vida, né? Ao longo da vida, o seu cérebro vai aprendendo o que tem valor. Isso é um dos fundamentos, eu diria que é um dos principais fundamentos do comportamento humano. Ao longo da nossa vida, você vai aprendendo o que tem valor, o que não tem. E isso varia de pessoa para pessoa. E dependendo do que o seu cérebro marcou como isso aqui tem valor, isso aqui não tem valor, isso define a sua motivação para o que você vai fazer no futuro. Mas como é que ele marca? Pois é. E aí, que excelente pergunta. Parece até que a gente combinou. A nossa motivação para fazer qualquer coisa, Arthur, quase qualquer coisa, tipo, tá aqui nesse exato momento, ou tipo, ir à academia, depende da famosa dopamina, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Um sinal químico chamado dopamina. Está muito relacionado a gerar motivação para fazer alguma coisa. As pessoas comumente acham que dopamina está relacionada a prazer. Não está. A liberação de dopamina no cérebro não gera prazer. Ela diz para o cérebro que algum comportamento específico que está ali sendo avaliado vale a pena porque ele vai trazer alguma recompensa. E essa recompensa pode ser prazer, que foi o que a gente estava falando, né? Então, a dopamina é um sinal liberado por um sistema que a gente chama sistema de recompensa, né? Que a gente vê bastante aí falando, né? O sistema de recompensa. E, basicamente, é um sistema que se ativa toda vez que a gente pensa em executar uma tarefa, que a gente conhece o valor, que a gente sabe que vai dar alguma recompensa,
esse sistema se ativa. É ele que gera a motivação de você querer fazer alguma coisa. Ele te move. Sim, ele te move. Inclusive, motivação vem da palavra em latim movere, que significa movimento. Tem tudo a ver com movimento, né? Mas nem sempre. A sua motivação não necessariamente vai te fazer executar o movimento. Pode ser te fazer prestar atenção, como a gente está fazendo nesse exato momento. Isso gasta recurso do nosso cérebro. Então, a gente precisa de motivação para isso. Inclusive, uma das coisas que não está funcionando bem em pessoas que têm transtorno déficit de atenção é justamente essa sinalização de dopamina, uma das hipóteses, né? Mas depois a gente fala disso, sobre déficit de atenção, né? A questão é que tudo que a gente faz depende da atividade desse sistema. Então, para você ter uma ideia, você tem lá no meio do cérebro, né? Um conjuntinho de neurônios que libera essa tal dopamina em várias áreas do cérebro. Ela modula várias áreas do cérebro. Essa tal dopamina, né? É um dos sinais que modulam. A gente chama isso de neuromodulador, porque modula. Vai fazer algumas regiões ficarem mais ativas, outro menos, vai meio que modular a atividade da galera. E quando a gente está desmotivado, quando a gente está numa situação basal, você tem esse neurônio se ativando, sei lá, umas 3 a 5 vezes por segundo. Pá, pá, pá. Quando a gente está motivado, você pensa assim, vou fazer tal parada. E está motivado para aquilo, se eu olhar essas mesmas células, elas vão aumentar a taxa de disparos delas, assim, dezenas de vezes. Vai para 30. E aí você libera dopamina. É basicamente um sinal dizendo para o seu cérebro, cara, vai, faz isso. Vai ali que tem coisa. Vai. É tipo um sinal, vai porque você vai ter uma recompensa. Tal recompensa. E a recompensa, como eu disse, pode ser muita coisa. Pode ser você conquistar um objetivo, pode ser você ganhar dinheiro, pode ser você sentir prazer, pode ser interagir com alguém. Então, a recompensa pode ser evitar sentir dor, evitar algo que potencialmente é danoso. Vou dar um exemplo no contexto de escola e faculdade. Eu acho que todo mundo vai se identificar, né? Vem um professor e fala... Gente, vai ter prova, sei lá que dia essa semana, e você não sabe nada. Você não vai ter tempo de estudar, você não sabe nada, e você tem que ir bem na prova, você vai ter que fazer a disciplina de novo, uma disciplina chata. Você fica super motivado em evitar a prova. Então, assim, a recompensa pode ser qualquer coisa que tenha algum valor para você, né? E isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Então, enquanto para você, por exemplo, em algum momento da sua vida... Você agregou valor, você entendeu que existe valor nesse tipo de comunicação radiofônica? Radiofônica, né? Você falou, que legal, isso é importante, isso pode mudar o mundo, isso pode dar dinheiro, isso pode me levar em tais lugares que eu quero chegar. Então, você já associou essa atividade com alguma recompensa, seja lá qual for. Pode ser a recompensa hoje, pode ser daqui a um ano. Se eu não fiz a mesma coisa, eu não vou ter a mesma motivação que você. Meu cérebro não reconhece, ele não entende a relação entre essa atividade e a possível recompensa que isso pode dar. Então, essa relação, algum comportamento com alguma recompensa, ela é aprendida. Vou dar um exemplo assim, bem esdrúxulo. Imagina você andando na rua, tá num lugar, assim, em São Paulo, tá andando, tal... Tá com fome. Na verdade, nem tá com fome. Tá andando e do nada você viu um negocinho de cachorro-quente. Fala, vou um pouco de fome, vou comer um cachorro-quente. Aí você come, é um cachorro-quente maravilhoso. Muito mais gostoso do que você imaginava. Era um negócio sensacional. Você sentiu muito prazer com aquele cachorro-quente. O seu cérebro vai associar isso. Ele vai pegar... O que aconteceu? Na hora que você comeu o cachorro-quente, você teve... uma recompensa, nesse caso, o prazer que você sentiu, maior do que você esperava. Seu cérebro não esperava essa recompensa relacionada àquela comer aquele cachorro-quente daquela carrocinha, né? No seu cérebro, o que vai acontecer? Você vai ter um pico dessa dopamina. Trum. É o seu cérebro falando assim, esse circuito, o sistema de recompensa falando assim, cara, seja lá o que você fez agora, é muito bom. Tem uma recompensa aqui muito legal. E isso vai modular o circuito do seu cérebro, fazendo você aprender. Isso é memória. Depois nos próximos dias, quando você sentir fome, você provavelmente vai lembrar daquela carrocinha. Graças àquele pico de dopamina que teve lá, que sinalizou para o seu cérebro, cara, isso aqui é legal, é importante. Então, você tem essas... no momento que você tem esse pico de dopamina inesperado, você vai lá, modula os circuitos do cérebro e aprende. Carrocinha, uma coisa muito boa. No futuro... as chances de você querer voltar naquela carrocinha vão ser maiores. A sua motivação
para ir lá na carrocinha com o meu cachorro quente vai ser maior. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.